Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo. Eu sou o Chiron, e hoje vou contar mais um relato sombrio para vocês. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nada do nosso canal. E também ficarmos ainda mais próximos. Comentem logo abaixo o que você está fazendo agora e de qual cidade vocês estão nos assistindo. Sem mais delongas, vamos ao relato. Meu nome é Ricardo, tenho 34 anos e até pouco tempo atrás achei que estava vivendo um sonho. Me casei com a mulher que amava, a Juliana. Sorriso fácil, olhar doce, uma daquelas mulheres que a gente encontra uma vez na vida. E se tiver sorte, nunca perde. Mas eu perdi, não por culpa minha, pelo menos não no começo. A raiz de todo o meu sofrimento tem nome e sobrenome. Vera Lúcia, minha sogra. Uma mulher amarga, controladora e venenosa, daquelas que sorri para você com a mesma boca que usa para cuspir maldição. No começo, tentei me dar bem com ela. Juro que tentei. Cumprimentei, levei flores no aniversário, presenteei no Natal. Nunca fui de criar conflito, mas ela sempre me olhava com desconfiança, como se eu fosse algum malandro querendo tirar vantagem da filha. E olha que eu trabalhava duro, pagava minhas contas, dava amor para Juliana de verdade. Só que não bastava. Vera fazia questão de se intrometer em tudo. Nas nossas decisões, nas nossas conversas, até no quarto. E não estou exagerando. Dizia que Juliana estava engordando por minha causa, que ela parecia infeliz, que eu não prestava. Aos poucos, foi semeando dúvidas na cabeça da minha esposa. Discutíamos por besteiras e sempre tinha o mesmo padrão. Juliana vinha de um encontro com a mãe e horas depois surgia um novo problema, uma nova crítica, uma nova mágoa. Era como se Vera conseguisse plantar ervas daninhas no nosso amor e elas estavam crescendo rápido. Não demorou até nosso casamento começar a ruir. A Juliana, antes tão carinhosa, começou a se afastar. E eu fui me consumindo por dentro. Mas um dia, quando tudo parecia perdido, conheci alguém. Não outra mulher. Um homem chamado Tião. Era o tipo de sujeito que você olha duas vezes para tentar entender o que viu. Vivia pelos becos do bairro, sempre com uns olhos fundos e um cheiro forte de fumaça, mas falava com uma sabedoria antiga. Um dia, depois de uma conversa regada à cachaça, ele me disse algo que mudou minha vida. Tem gente que não aprende pelo amor, Ricardo. Só aprende pela dor. Aquela frase ficou martelando na minha cabeça. E aí, Tião me contou sobre um ritual. Bruxaria. Negra, forte, proibida, mas eficaz. Disse que era para usar com cuidado e com motivo. E motivo eu tinha. Naquela noite, sentado sozinho no escuro da sala, enquanto ouvia Juliana dormindo distante no quarto, eu tomei a decisão que mudou tudo. Eu ia fazer. Eu ia lançar a maldição sobre Vera Lúcia. Ela ia pagar por cada lágrima que fez a filha derramar, por cada grito que destruiu nosso amor. Ia sofrer na pele o veneno que espalhou. Mal sabia eu que, naquele instante, eu também estava começando a trilhar um caminho sem volta. O primeiro passo foi encontrar o Tião de novo. Tive que andar pelos becos do bairro até altas horas da madrugada. Ele sempre aparecia quando queria, nunca quando era chamado. Mas naquela noite, ele estava me esperando. Sentado num banco de praça, com um cachimbo aceso e um olhar que parecia enxergar minha alma. Veio mesmo, hein? Ele disse, antes de eu abrir a boca. Assenti, meio envergonhado, meio determinado. Ele soltou a fumaça devagar, como se estivesse medindo meu coração. Não tem volta, Ricardo.
O que você vai fazer? É cruzar uma linha. Ele me encarou firme. Tá disposto a pagar o preço? Se for para ela pagar também, tô. Ele não sorriu, nem comemorou. Só levantou e disse: então me segue. Fomos até um terreno baldio, atrás de uma construção abandonada. Lá havia um pequeno círculo de pedras, escondido entre as árvores, onde o mato parecia morrer por conta própria. Era como se o lugar recusasse a vida. Tião começou a preparar as coisas. Um pano preto, algumas velas vermelhas, ervas secas, um espelho quebrado e uma fotografia. Preciso de algo dela, ele disse. Tirei do bolso um envelope com um tufo de cabelo. Havia pego da escova de Vera na última vez que fomos forçados a jantar com ela. Tião pegou aquilo com cuidado, como se carregasse um pedaço da alma da mulher. A bruxaria vai se ancorar nela, explicou. Tudo que ela jogou contra você vai voltar, mas em dobro. Ela vai perder o controle que tem, a influência, a sanidade. Vai colher o que plantou. Enquanto ele preparava o ritual, me mandou repetir algumas palavras antigas de um idioma que eu não reconhecia. Minha boca secava a cada sílaba. O ar ficou pesado, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Então, Tião colocou o cabelo no fogo, junto com o espelho quebrado. O cheiro era insuportável, mas eu não recuei. A chama subiu, vermelha como sangue, e ele sussurrou: tá feito. Naquela noite voltei para casa diferente. Não me sentia mais fraco, nem vencido. Dormi do lado de Juliana como um homem que tinha retomado o controle da própria vida. Mas o mais estranho foi que na manhã seguinte recebi a primeira ligação da minha cunhada, Carolina. Ricardo, você não vai acreditar, mamãe acordou, estranha. Tá dizendo que tem alguém vigiando ela, que tem vulto na casa, que ouve vozes. Engoli seco. Minha mão suava. Estranha como? Sei lá. Ela tá falando que tem uma mulher morta atrás do espelho do quarto dela, que as plantas do jardim estão morrendo mesmo com chuva. E não quer sair de casa. Disse que sente cheiro de queimado o tempo todo. Sorri por dentro. Não disse nada para Carolina. Só murmurei um "nossa, que estranho" e desliguei. A bruxaria tinha começado a fazer efeito, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti paz. Nos dias que se seguiram, o que era apenas desconforto na vida da Vera virou tormento. As notícias chegavam pela Juliana, pela Carolina, pelos comentários soltos no grupo de família. E eu ouvia tudo em silêncio, fingindo preocupação, enquanto por dentro, uma parte de mim se satisfazia. Vera estava entrando em colapso. A mãe tá estranha demais, Juliana comentou uma noite, mexendo no chá. Tá paranoica. Disse que alguém tá enterrando coisas no jardim dela, que sente alguém respirando no cangote quando tá sozinha. A Carolina quase chamou a polícia. Será que não é coisa da cabeça dela? Perguntei, forçando um ar neutro. Acha que ela tá pirando? Dei de ombros. Mas eu sabia. Era a bruxaria trabalhando, sugando tudo o que ela espalhou. A Carolina me ligava quase todo dia agora. Ela não dorme mais, Ricardo. Passa as noites acendendo vela, falando com o espelho. E o pior, o rosto dela tá mudando. Tá encovado, sabe? Como se estivesse apodrecendo viva. Ela estava, de certa forma. A energia que ela havia sugado de nós dois, de mim, da Juliana, agora estava sendo arrancada de dentro dela com a força de um ritual antigo, cruel, mas justo. O Tião avisou que ia doer, e doía. Nela. A Juliana tentou convencer a mãe a ir ao médico, mas Vera recusava. Dizia que não era doença, era feitiço. Tem alguém me amaldiçoando. Ela gritou um dia no viva voz, quando Juliana atendeu na nossa frente. Eu olhei para o chão, lutando contra o riso. Ela sabia, de algum jeito, ela sabia. Mas o mais estranho de tudo foi quando o espelho da casa dela rachou sozinho. Carolina contou.
Disse que foi de madrugada, do nada. Estava inteiro e no meio da noite, um risco fundo cruzou o vidro de cima a baixo. Depois disso, ela trancou todos os espelhos, disse Juliana, assustada. Tá falando que a própria imagem tá tentando puxar ela para dentro. O que me assustou, e eu juro por tudo que ainda amo nessa vida, é que o espelho no nosso quarto também rachou. No mesmo dia, fiquei em silêncio. Tentei não pensar muito, mas quando vi a rachadura cruzando meu reflexo, me veio um arrepio. Tudo tem um preço. Eu ouvi a voz do Tião ecoando na minha cabeça, mas ignorei. Afinal, a bruxa agora era ela, e estava começando a pagar. O que começou como vingança virou obsessão. Toda noite, antes de dormir, eu me perguntava como Vera estava. Se tinha chorado, se tinha gritado, se tinha mais um espelho quebrado, mais um surto de medo, mais um pesadelo. Juliana não conseguia entender o que estava acontecendo com a mãe, e isso me dava tempo para observar, para sentir o gosto lento da justiça. Mas aí, as coisas começaram a mudar. Numa noite, acordei com um barulho estranho na cozinha, como se algo tivesse caído. Fui até lá no escuro, sem acender a luz. Não tinha nada no chão, nada fora do lugar, mas o ar estava gelado. E eu juro por Deus, ouvi alguém sussurrar meu nome. Ricardo. Quase deixei o copo cair da minha mão. Vasculhei a casa toda, nada. Nem Juliana acordou. Voltei para a cama tremendo, tentando racionalizar. Cansaço, talvez. Ou imaginação. No dia seguinte, fui até o beco onde sempre encontrava o Tião. Mas ele não estava lá. Perguntei a 2 caras que bebiam perto da praça, e eles disseram que não viam ele fazia dias. Sumiu do nada, falou um coçando a barba. Desse jeito dele, como se nunca tivesse existido. Comecei a sentir um incômodo estranho no peito, como se tivesse cavado um buraco, e agora não conseguisse sair. Naquela noite, Juliana me acordou assustada. Amor, você estava falando dormindo, e... Estava com a cara estranha, meio torta. O quê? Como assim? Parecia outra pessoa. Você dizia que ela merecia morrer, que o fogo ia levar. Você me assustou, meu coração congelou. Eu não lembrava de nada, mas no fundo eu sabia o que estava acontecendo. O ritual tinha criado um vínculo entre mim e Vera. Aquela bruxaria. Não era só punição, era laço, era corda. E quanto mais ela sofria, mais eu sentia o peso. Mesmo assim, continuei calado. O orgulho era maior que o medo. Até o dia em que Juliana chegou em casa chorando. Desesperada, a mãe se trancou no quarto. Estava gritando que tinha uma mulher vestida de preto no pé da cama, apontando para ela. A Carolina quebrou a porta. Quando entrou, ela estava no chão, com as mãos no rosto, os olhos cheios de sangue. Meu Deus, sussurrei fingindo choque. Ela dizia que a morte estava vindo, que já tinha visto o próprio velório. Nesse momento, senti um aperto no peito. Não era culpa, era medo. Medo de estar indo longe demais. Mas aí, lembrei do quanto ela destruiu meu casamento, da maneira como ela manipulava Juliana, como fez da nossa vida um inferno, como me tratava como um lixo, como ria, debochava, envenenava cada gesto de carinho entre mim e minha esposa. Ela merecia. Era só isso que eu repetia para mim mesmo. Ela merecia. Os dias passaram com o mesmo peso de uma pedra amarrada ao peito. Juliana ia cada vez mais à casa da mãe, tentando entender o que estava acontecendo. A Carolina insistia para internar a Vera, mas ela recusava qualquer ajuda. Dizia que os médicos iam matá-la, que ela sabia demais. E o pior é que agora ela parou de comer, literalmente. Só bebia água e cochichava coisas para o canto do quarto, como se conversasse com alguém invisível. Carolina filmou escondido e mostrou para Juliana. E Juliana, chorando, me mostrou. E lá estava Vera, encolhida no canto da cama, dizendo: ele fez isso comigo. O genro,
o amaldiçoado, o traidor, congelou meu sangue. Ela sabia que fui eu. Amor. Juliana me olhou com os olhos vermelhos de choro. Você acha que ela está falando de você? Fingi um riso nervoso. Claro que não, amor. Ela está delirando. Mas por dentro eu não ria. Naquela mesma noite sonhei com Vera. No sonho, ela estava sentada numa cadeira, cercada de velas, o rosto deformado com os olhos negros como carvão. Sorriu para mim com a boca rasgada e sussurrou: Você também vai pagar, Ricardo. Acordei gritando, suando. Juliana me abraçou assustada. Eu não consegui dormir mais. Fui até o lugar do ritual no dia seguinte. O mato ali estava seco, queimado, como se algo tivesse explodido no centro do círculo de pedras. Tião ainda não tinha dado sinal de vida. O silêncio dele era pior do que qualquer resposta. Olhei para o céu e perguntei sem querer resposta: Isso vai me consumir também? Senti um vento gelado nas costas, mas não veio resposta. Enquanto isso, Vera piorava. Começou a perder os dentes sem explicação. Médicos fizeram exames. Nada. Nenhuma causa física real. Mas o corpo dela se deteriorava, como se estivesse sendo apodrecido por dentro. Cada dente era como uma pétala caindo de uma flor amaldiçoada. Juliana passou a dormir fora de casa. Ficava na casa da mãe para cuidar dela. A cama do nosso quarto virou um deserto frio e eu fiquei sozinho, com meus pensamentos, com minha culpa disfarçada de vingança. Na última vez que vi Vera, foi por acaso. Ela estava no carro da Carolina, com o vidro parcialmente abaixado, estacionado perto da farmácia. Olhei de relance. Ela também me viu, e mesmo com os olhos fundos, a boca sem dentes, o rosto murcho de dor, ela sorriu. Um sorriso torto. Sabe aquele sorriso de quem sabe que ainda tem uma última carta na manga? Naquele momento entendi. A bruxaria que fiz não tinha só queimado a vida dela. Tinha acendido um pavio na minha também. E logo, muito logo, o fogo ia chegar até mim. Eu já não sabia mais se era dia ou noite. A casa parecia vazia, mesmo com as luzes acesas. Sem Juliana por perto, o silêncio virou companhia. A cama gelada, a cozinha quieta. O som da geladeira parecia mais alto que minha própria respiração. E foi nesse silêncio que comecei a escutar. Sussurros. No começo achei que era coisa da minha cabeça. Cansaço, estresse, mas eles estavam lá. Vozes baixas, distantes, falando meu nome. Às vezes vinham do banheiro, às vezes do armário. Uma noite, vieram debaixo da cama. Ricardo. Levantei num pulo, tremendo. Nada, mas o cheiro. O mesmo cheiro de fumaça e cabelo queimado do ritual. Eu não conseguia mais dormir. Comecei a trancar todas as portas, acender luzes, rezar, mesmo sem fé. Mas as vozes só aumentavam. Tentei ligar para o Tião, nada. Liguei para o número antigo que ele me deu uma vez, inexistente. Perguntei nos becos, nos bares, nas praças onde ele costumava estar. Tião, respondeu um velho, com um sorriso vazio. Esse aí morreu há uns anos já, engoli seco. Morreu? Como assim? Enterrado no cemitério do Morro Velho. Tive no velório. Meus pés gelaram. Então, com quem eu tinha falado? Voltei para casa mais perdido do que nunca. Naquela noite, o espelho do nosso banheiro, que Juliana adorava, trincou sozinho. Exatamente às 3h07 da madrugada. Eu vi acontecer. O vidro se partiu em silêncio, como se alguma força o cortasse por dentro. E junto com a rachadura, eu vi, por uma fração de segundo, o rosto da Vera. Mas não como ela era, como ela estava. Deformada, morta por dentro, olhos vazios, pele cinza. Ela me olhava e ria. Desmaiei. Quando acordei, estava no chão do banheiro, sozinho, mas com algo escrito no espelho, na parte ainda intacta, escrito com algum líquido escuro, vermelho, espesso. Você a tocou com a escuridão. Agora, a escuridão toca você. A Juliana chegou em casa no fim da tarde.
Estava abatida, os olhos fundos. A mãe está pior. Tá dizendo que vai morrer antes do meu aniversário. E começou a chamar pelo seu nome. Fiquei quieto. Queria abraçar Juliana, dizer que tudo ia ficar bem, mas eu já sabia. Não ia. Ricardo, ela me encarou. Me responde com sinceridade. Você fez alguma coisa? Minha garganta fechou. Como assim? Alguma coisa diferente. Uma promessa, um juramento. Qualquer coisa que pudesse ter mexido com ela. Pensei em mentir, mas alguma coisa em mim quis ser honesto. Só por um segundo. Juliana, você acredita em justiça? Ela franziu o senho. Que tipo de justiça? Aquela que vem quando a justiça humana falha, quando ninguém paga pelos próprios pecados. Ela não respondeu. Uma pausa rápida, só para lembrar mais uma vez a vocês. Se está gostando do vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva agora no canal e deixa o like nesse vídeo. Vamos continuar. Só me olhou longa e profundamente. Depois virou de costas e foi embora de novo. Naquela noite, dormi sozinho mais uma vez, mas não estava realmente sozinho. A partir daquela noite, algo mudou. E não só em mim, na casa. A atmosfera estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se o teto tivesse baixado. Os cantos escureceram, mesmo com luz acesa, e o relógio da sala parou, justamente às 3:07, a mesma hora em que o espelho havia trincado. 3:07. Comecei a perceber padrões, barulhos sempre no mesmo horário, o espelho embaçando mesmo sem banho quente, vozes que se repetiam, rituais invisíveis acontecendo no silêncio, e um cheiro persistente de vela queimada, mesmo que eu não acendesse nenhuma. Juliana passou a responder às minhas mensagens com mais frieza. Estava cada vez mais distante, cada vez mais consumida pela dor da mãe. E talvez por uma suspeita que ela não queria admitir. Eu podia ver no olhar dela. Algo não fechava. Algo dentro dela estava se perguntando se eu era só a vítima nessa história. E então veio a notícia. Vera foi internada. Foi a Carolina quem contou. Juliana estava calada, trêmula. Não era mais indignação, era desespero. A mãe perdeu o controle. Gritava no meio da rua. Chamava você de feiticeiro. Disse que tinha vermes dentro da pele, que estavam arrancando a alma dela pelas unhas. Carolina me encarou com os olhos cheios de pavor. Ricardo, você mexeu com alguma coisa? Fala a verdade. Não, respondi, firme. Só estou pagando o preço de ter sido casado com uma mulher controlada pela própria mãe, mas a verdade queimava dentro de mim, como um segredo sussurrando por trás de cada palavra. Na mesma noite, ouvi batidas no meu quarto. 3 batidas, sempre 3. Às 3:07. Levantei com o coração acelerado. Abri a porta devagar. Não tinha ninguém, mas o corredor estava gelado. E de novo, lá estava escrito no espelho do quarto. As palavras pareciam cortadas no vidro. Ela ainda respira porque você ainda ama. Fui tomado por um calafrio tão forte que caí de joelhos. A bruxaria não queria só punir Vera. Ela estava amarrada ao meu amor. Enquanto eu ainda tivesse sentimentos por Juliana, a mãe dela continuaria ali, presa entre o sofrimento e a morte. Era como se eu segurasse as duas com a mesma corrente. E então entendi. A maldição não tinha fim definido. Enquanto o amor existisse, o tormento também existiria. O que me salvava era o que a mantinha viva e talvez condenada. Comecei a evitar pensar em Juliana. Evitava fotos, evitava memórias, mas o amor, esse filho da puta, não ia embora. Pelo contrário, doía mais agora. Na madrugada seguinte, sonhei que a Vera me esperava no fim de um corredor escuro. Ela estava sentada, costurando um pano preto no próprio rosto. Quando me viu, tirou os olhos da linha e sussurrou:
Quer que eu morra, Ricardo? Então pare de amar minha filha. Acordei em prantos. Pela primeira vez, chorei por ela. Pela Juliana, por mim, porque agora eu estava preso também. As palavras daquela visão, pare de amar minha filha, me assombraram por dias. Era fácil desejar o mal para Vera quando eu só via ela como o monstro que destruiu meu casamento. Mas agora era como se eu tivesse acorrentado ela ao inferno com minhas próprias mãos. E pior, prendido Juliana junto, sem ela saber. Passei dias em silêncio, trancado em casa. Os sussurros continuavam. As 3:07 se tornaram um momento sagrado do terror. Era o horário em que o mundo espiritual me lembrava. Você escolheu isso. Juliana me visitou de surpresa. Ela estava pálida, com olheiras profundas, mas ainda assim, linda. A dor a deixava diferente, mas meu coração não sabia esquecer. Preciso conversar, ela disse, sem rodeios. Sentamos na sala, frente a frente. O relógio parado atrás dela parecia zombar de mim. A mãe está em estado terminal. Os médicos não sabem dizer o que é. Não é câncer, não é infecção, não é nada. Mas ela está se desfazendo. É como se o corpo dela tivesse desistido. Permaneci em silêncio. E ela continua chamando você, a cada dia mais. Diz que você fez isso. Diz que você é o buraco de onde o mal saiu. Engoli seco. Você acredita nisso? Ela desviou o olhar. Demorou. Não sei mais no que acredito, mas sei que tem alguma coisa errada. E essa coisa começou quando você se afastou da gente. Quando você foi até o Tião, pensei. Eu só queria paz, Juliana. Minha voz saiu rouca. Queria a chance de amar você sem ser tratado como um inimigo dentro da própria casa. Então você fez alguma coisa? Ela insistiu, os olhos marejando. Ricardo, se você mexeu com bruxaria, com coisa errada, me fala. Eu preciso saber. Eu encarei ela. Ali estava a mulher que eu amava. A mulher que me ensinou o que era amar e depois o que era perder. E mesmo com toda a dor, eu não consegui mentir mais. Eu pedi justiça. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois repetiu. Justiça? Fui até alguém que sabia mexer com coisas antigas. Pedi que fizesse a Vera pagar por tudo que ela fez com a gente, por destruir nosso lar, por te manipular, por me humilhar. Ela fechou os olhos. As lágrimas caíram, mas não era tristeza, era raiva. Você amaldiçoou minha mãe? Eu pedi que ela sentisse na pele tudo o que causou. Meu Deus, Ricardo. Ela se levantou cambaleando. Juliana, você está me dizendo que tudo isso que está acontecendo com ela é por sua causa? Foi por amor, foi por nós. Ela me olhou como se eu fosse um estranho, como se tivesse me visto pela primeira vez. Você matou o que restava de mim, Ricardo. Eu não matei nada. Ela é que matou a gente. Eu só devolvi. Ela balançou a cabeça, o rosto molhado, vermelho. A gente estava quebrado, mas ainda tinha alguma coisa. Agora tem só essa sombra. Essa coisa horrível que você trouxe para nossa vida. Eu tentei me aproximar. Ela deu um passo atrás. Acabou, Ricardo. Eu não posso mais olhar para você sem ver o que você se tornou. E com isso, ela foi embora. A porta bateu e o silêncio voltou. Mas não o mesmo silêncio de antes. Agora era o som de tudo desmoronando de vez. Eu fiquei ali, sozinho, com o eco do que eu fiz. Depois que Juliana foi embora, o tempo virou um borrão. Os dias se misturaram. Eu não sabia mais se era segunda ou domingo. Só sabia que estava sozinho e que a casa respirava comigo, não no sentido bonito da palavra. Ela respirava como um animal doente, esperando o momento de me engolir. Tudo dentro de mim gritava que eu devia desfazer aquilo.
procurar o Tião, fazer um contrafeitiço, um descarrego, qualquer coisa. Mas ele tinha sumido, como se tivesse sido parte da maldição, um instrumento, não um homem. E agora não tinha mais ninguém entre mim e o que eu conjurei. Recebi uma mensagem da Carolina. A Vera entrou em coma. Os médicos dizem que ela não deve durar até o fim da semana. Eu li aquilo e não senti alívio. Senti pavor, porque sabia que quando a Vera morresse, algo ia sobrar para mim. As vozes se tornaram mais fortes e mais íntimas. Você não libertou a dor, você a repassou. Agora ela é sua. A sua alma será o novo campo. A cada noite, o relógio da sala apitava às 3h07, mesmo sem bateria. Os espelhos embaçavam. Eu via vultos de mulheres com véus pretos nas janelas. A casa começou a feder a terra molhada, terra de cemitério. E então, naquela noite, recebi outra visita. Mas não de Juliana. Foi ela, a Vera, ou o que sobrou dela. Acordei com a sensação de alguém sentado na beirada da cama. Olhei devagar e lá estava. O vulto, o rosto era um borrão, mas eu reconheci o formato da boca, mesmo sem dentes. A mesma que me xingava no almoço de domingo. Ela não se moveu, só ficou ali, até sussurrar. Você se acha limpo, Ricardo, mas sua alma agora fede mais que a minha. A morte é só um estágio. A maldição, essa, é eterna. E então ela sumiu. Não com um susto, mas como fumaça sendo sugada por um buraco invisível no quarto. Fiquei horas ali, sem conseguir mexer um músculo. Chorei, tremi, quis pedir perdão. Mas a quem? No dia seguinte, tentei ir ao hospital, só para vê-la, para me preparar. Mas Juliana não deixou eu passar da recepção. Mandou um recado pelas enfermeiras. Se ele pisar aqui, nunca mais olho na cara dele. Foi como levar um soco. Eu saí dali com o corpo leve, mas a alma em pedaços. Fui andando sem rumo até parar no lugar do ritual. O chão estava rachado, as pedras do círculo todas viradas de cabeça para baixo. E bem no centro, onde antes eu deixara a oferenda, havia um pássaro morto, sem cabeça, sem olhos, com uma flor murcha saindo de dentro do peito. A maldição tinha feito sua escolha. Agora, só restava saber o quanto ela ainda queria de mim. Depois da cena, no local do ritual, o pássaro morto, a flor nascida do peito, algo dentro de mim quebrou de vez. O medo deixou de ser um visitante e virou morador. E mais do que medo, eu comecei a sentir culpa. Aquela culpa que não some, que você tenta enterrar, mas ela cava de volta. Não era só pela Vera, era pela Juliana, pela destruição que eu trouxe pra gente, pela paz que eu queria tanto, mas procurei pelo caminho mais escuro. Voltei para casa como um zumbi, e quando entrei, soube que não estava sozinho, não pelas vozes, mas pelo silêncio, o tipo de silêncio que pesa, que observa, que espera você passar para reagir. Na sala, o relógio estava funcionando de novo, sozinho, sem pilha, marcando o mesmo de sempre, 3h07, mas o ponteiro não andava. Ele só tremia, como se preso, como se tentasse escapar. Liguei a TV, não funcionou. Liguei o rádio antigo que herdei do meu avô, um chiado. Depois uma voz bem baixa, entrecortada. Ricardo, Ricardo. Ela não partiu, ela ficou dentro. Desliguei tudo. Me ajoelhei no chão. Tentei rezar, qualquer coisa, mas não lembrava nem um Pai Nosso inteiro. Fazia anos que não acreditava em nada. A única coisa que eu tinha acreditado foi naquele ritual. E agora ele me cobrava o preço. Peguei um dos espelhos da casa, o único que ainda não tinha rachado. Levei até o quarto, me encarei. O que você se tornou? Perguntei para o reflexo. E ele sorriu, mas eu não. Meu reflexo sorriu sozinho. E antes que eu pudesse reagir, a luz piscou. O espelho rachou. Uma nova frase se formou nos veios da rachadura,
como se a casa me escrevesse um aviso: se ela morrer, você herda a dor. Na mesma hora, o telefone tocou. Olhei para o visor, Carolina. Atendi com a mão tremendo. Ricardo, fala. O que aconteceu? Silêncio. Depois, a respiração da Carolina, pesada, tremida. A Vera, ela faleceu agora há pouco. Meu corpo congelou, mas não como quem sente alívio. Foi como se tudo tivesse parado. A Juliana, consegui perguntar. Ela tá devastada. Tá dizendo que a mãe foi vítima de alguma coisa que ninguém entende. Ela não quer falar com ninguém. Disse que você nunca mais chegue perto. Olhei em volta. A casa escureceu, mesmo com todas as luzes acesas. E num instante eu entendi. O ciclo se fechou. A Vera morreu, mas o que eu conjurei não morreu com ela. Agora, o que veio do fundo, o que eu libertei, ficou comigo. O preço agora era meu. E o amor que restava por Juliana. Esse ia me manter amarrado. Porque não era só Vera que estava presa ao feitiço. Eu também estava. Quando Juliana finalmente me confrontou, senti como se estivesse prestes a afundar no mais fundo dos abismos. Ela apareceu na minha porta, a expressão carregada de mágoa e revolta. Nos olhos dela, não havia mais amor, só a sombra do que poderia ter sido. Ricardo, ela começou com a voz cortante, eu descobri tudo. Sua bruxaria, sua vingança, a maldição que você lançou contra minha mãe. Tudo. Eu tentei dizer algo, explicar, mas as palavras me abandonaram. A culpa pesava demais. Você não entende? Ela continuou. Você destruiu nossa família. Não foi minha mãe que acabou com o nosso casamento. Foi você, com sua escuridão. Eu queria gritar que foi a dor e a humilhação que me levaram até aquilo, que eu só queria paz para nós dois, mas tudo soava vazio diante do olhar cheio de reprovação dela. Eu tentei te proteger, tentei salvar minha mãe, mas você nos destruiu. Juliana, eu ainda te amo, eu disse, a voz embargada, e se algum dia você puder me perdoar, eu estarei aqui. Mas preciso que minha sogra, essa presença maldita, fique bem longe das nossas vidas. Ela não será mais uma sombra no nosso caminho. Ela balançou a cabeça com lágrimas escorrendo. Por enquanto, é melhor seguirmos caminhos separados. E assim foi. Nosso casamento chegou ao fim. Eu saí da casa que um dia chamei de lar, com o coração em pedaços, mas a consciência pesada. A bruxaria tinha cumprido seu papel. Vera teve o que merecia, ainda que o preço tenha sido alto demais para todos nós. Agora eu estava sozinho, mas com a esperança, talvez tola, de que um dia Juliana pudesse me olhar de novo sem raiva. Até lá, eu estaria aberto para recomeçar, sem as sombras da sogra no meio. Depois que Juliana me expulsou da nossa vida, eu fiquei sozinho. Um vazio que parecia não ter fim tomou conta de mim. A casa que antes era o nosso refúgio, agora era só um lugar onde os ecos da minha própria culpa me perseguiam. Comecei a sair mais, tentando preencher o silêncio com qualquer coisa que me distraísse. Bares, caminhadas, conversas vazias com desconhecidos. Mas a sombra da bruxaria e da perda estava sempre lá, me seguindo como um fantasma. A saudade de Juliana me queimava por dentro, mas eu sabia que, enquanto a Vera estivesse longe, não haveria paz para nós. E talvez fosse assim mesmo. Minha vingança trouxe justiça, mas também destruição. Num desses dias, enquanto caminhava pela praça onde costumávamos andar juntos, vi Juliana de longe. Ela estava com a Carolina, pareciam conversar, mas não me viu. Meu coração acelerou. E por um instante, tudo o que eu queria era me aproximar e dizer que esperava por ela, que continuava ali, de coração aberto, disposto a reconstruir o que foi quebrado, desde que aquele passado sombrio ficasse para trás. Mas a distância entre nós parecia um abismo impossível de atravessar. Enquanto isso, minha sogra, Vera, finalmente tinha se ido, e com ela, a tormenta que ela carregava.
Eu sabia que nunca esqueceria o que aconteceu, mas desejava que aquele capítulo da minha vida servisse de lição, que a vingança pode trazer alívio momentâneo, mas nunca cura, e que o amor, mesmo machucado e quebrado, é sempre a luz que pode guiar alguém de volta. Mesmo após o fim do casamento, o que vivi parecia me perseguir. As noites eram longas e repletas de lembranças que se misturavam com os sussurros da bruxaria que lancei. A dor de ter destruído uma família, mesmo que fosse pela minha vingança, nunca me abandonava. Passei a ouvir histórias sobre minha sogra pelas vizinhanças. Algumas pessoas diziam que ela havia mudado nos últimos dias, outros que parecia um espírito preso a um tormento eterno. Isso me fez refletir. Talvez a maldição tenha sido mais forte do que imaginei. Não só para ela, mas para mim e para Juliana também. Tentei me afastar de tudo, de todos, mas algo dentro de mim clamava por redenção. Eu precisava encontrar uma forma de me reconciliar com o meu passado, de entender que aquele feitiço me amarrava não só a Vera, mas também ao que eu fui e ao que poderia ser. Comecei a estudar sobre rituais de limpeza, de perdão. Busquei ajuda em lugares que antes eu jamais imaginaria. No fundo, queria me libertar dessa cadeia invisível que me prendia a um ciclo de sofrimento. A esperança de um recomeço, mesmo que distante, ainda estava viva. E talvez um dia Juliana pudesse enxergar além da dor e do medo, enxergar o homem que eu ainda podia ser. Mas por enquanto, só me restava continuar caminhando, carregando a memória e as consequências do que fiz. Com o tempo, percebi que a distância não era apenas física, mas emocional e espiritual. Juliana precisava de espaço para curar as feridas que eu mesmo causei, e eu precisava de tempo para lidar com os fantasmas que ainda me assombravam. Continuei tentando me reconstruir, buscando dentro de mim algo que talvez tivesse deixado de existir: a paz. A casa vazia era um reflexo do meu coração. Mas eu sabia que, para que algo novo nascesse, primeiro eu precisava deixar o passado onde ele deveria estar. Recebi poucas notícias de Juliana. Cada uma delas me machucava, mas eu as aceitava como parte do preço que estava pagando. Às vezes, sonhava com um futuro onde ela voltasse, livre das amarras do que aconteceu, onde pudéssemos recomeçar de verdade. Um futuro onde a sombra da sogra não mais nos perseguiria. Mas até lá, eu estaria sozinho, tentando aprender que amar não é só querer justiça, mas também saber perdoar a outros e a si mesmo. E mesmo sem ela ao meu lado, ainda havia amor. Um amor guardado, esperando para florescer quando o tempo e a coragem fossem suficientes. Hoje, escrevo essas palavras com o coração aberto e a alma cansada, mas ainda viva. Minha sogra, Vera, recebeu o que mereceu. A maldição que lancei a fez sofrer, e embora isso tenha destruído nosso casamento, não me arrependo do que fiz. Pelo menos não completamente. Ela foi a causa do inferno que vivemos e sua sombra finalmente se afastou das nossas vidas. Juliana descobriu tudo e me julgou, como era justo. Terminamos nosso casamento e ela saiu de cabeça limpa, livre de mim e da escuridão que trouxe. Eu, por enquanto, estou sozinho, sem a mulher que amo, mas com a esperança de que, se um dia ela quiser, estarei aberto para recomeçar. Desde que Vera esteja longe de nós e que a paz finalmente possa existir. A bruxaria que joguei não foi um ato impensado, foi o grito de um homem preso entre o amor e a dor, buscando justiça onde não havia mais saída. Agora minha luta é para reconquistar o que perdi, não só Juliana, mas também minha própria humanidade, e se o perdão vier, sei que será o começo de uma nova vida. Até lá, sigo aqui, aprendendo a amar de novo, com a certeza de que o amor verdadeiro não se apaga, apenas espera o momento certo para renascer. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.
Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.